PTD, 36 anos, sexo masculino, orientado, comunicativo, deambulando, em 6º dia de pós-operatório de troca de válvula aórtica. Deu entrada no pronto-socorro com quadro de hipotensão arterial, bradicardia, arrítmico, com queixa de cansaço aos esforços e períodos de palpitações no peito. Foi encaminhada à sala de emergência, onde foi realizada monitorização cardíaca, instalado catéter nasal de oxigênio a 2 litros por minuto, funcionado acesso venoso periférico no momento salinizado, colhido exames laboratoriais, feito eletrocardiograma e solicitado ecocardiograma, no qual foi evidenciado derrame pericárdico e diagnosticado choque cardiogênico. Solicitada avaliação do cirurgião cardíaco e realizada periocardiocentese, guiada por ecocardiografia, com saída de 1000 ml de sangue, com normalização imediata da FC para 70. Após o procedimento, foi instalado noradrenalina em bomba de infusão contínua a 5 ml por hora, para a manutenção dos níveis pressóricos. Solicitada vaga na UTI para observação do sangramento e possível reabordagem cirúrgica. Foi admitido na UTI passado catéter venoso central em veia jugular direita para a infusão de drogas vasoativas, instalada monitorização contínua, mantido em jejum até segunda ordem e solicitado balanço hídrico rigoroso. O choque é uma condição clínica complexa caracterizada pelo desequilíbrio entre a oferta e o consumo de oxigênio e nutrientes pelas células, causado pela perfusão tissular periférica inadequada, que pode resultar em morte celular. O fluxo sanguíneo adequado para os tecidos e as células requer uma bomba cardíaca adequada, um sistema circulatório e uma vasculatura efetiva, e um volume sanguíneo suficiente. Quando um desses componentes é afetado, ocorre a queda da pressão sanguínea sistêmica e, como consequência, morte celular e disfunção orgânica, progredindo para a falência orgânica e morte. A célula torna-se edemaciada e a membrana celular mais permeável, liberando líquidos e eletrólitos para fora da célula. A bomba de sódio fica prejudicada e as estruturas celulares, como as mitocôndrias, são lesionadas, ocasionando a morte celular. Didaticamente, as condições clínicas do choque foram divididas em: choque cardiogênico. Ocorre quando há uma falha na bomba cardíaca. Exemplo: nos casos de infarto agudo do miocárdio, derrame pericárdio, tamponamento cardíaco e situações clínicas graves, que muitas vezes culminam em parada cardiorrespiratória. Choque hipovolêmico. Ocorre quando há grandes perdas de líquidos a ponto de comprometer a circulação sanguínea. Exemplos: ruptura de artérias de grosso calibre, como abdominal, femoral e carótidas, vômitos em jatos e hemorragias. Choque séptico. Ocorre quando as células são atingidas por bactérias causadoras de infecções sistêmicas provenientes de um foco primário. O processo inflamatório instalado altera a permeabilidade da membrana celular, tornando a célula incapaz de obter os nutrientes e oxigênio da circulação sanguínea. Choque anafilático. Ocorre quando há edema importante na glote, impedindo a passagem do ar, essencial à sobrevivência. Normalmente, o choque anafilático acontece após o contato com alguma substância causadora de alergia ao indivíduo, como alimentos, corantes, medicamentos, entre outros. O diagnóstico baseia-se em avaliações clínicas e interpretação dos resultados de exames laboratoriais e de imagens pelo médico. Para cada tipo de choque, haverá uma abordagem específica. No choque cardiogênico, as causas primárias serão tratadas no PS.
O paciente deverá ser transferido para uma UTI e tratado com drogas vasoativas, balão intraórtico ou será encaminhado para tratamento cirúrgico com pós-operatório imediato na UTI. No choque hipovolêmico, a causa da perda volêmica será abordada como tratamento clínico ou cirúrgico imediatos. No choque séptico, o paciente será tratado com antibiótico-terapia adequada e demais medicamentos indicados para tratar o comprometimento orgânico causado pelo choque séptico. No choque anafilático, nos casos em que a intubação não é possível, será realizada uma traqueostomia de emergência. O paciente ficará na UTI até a estabilização do quadro e a causa da anafilaxia será investigada para a prevenção de futuros eventos alérgicos. Risco para perfusão tissular cerebral prejudicada, volume de líquidos deficiente, risco para infecção, débito cardíaco diminuído, integridade tissular cardíaca prejudicada, risco de quedas, risco para dor aguda. Avaliar o nível de consciência de 4 em 4 horas e comunicar alterações. A instabilidade hemodinâmica causada pelo estado de choque cardiogênico leva o paciente a uma bradicardia, diminuindo o aporte de oxigênio para o cérebro. O profissional de enfermagem deve atentar-se para o nível de consciência e comunicar alterações. Realizar controle de sinais vitais de 2 em 2 horas e comunicar alterações. Atentar-se para a hipotensão e bradicardia e sinais de hipoglicemia. As alterações de sinais vitais devem ser comunicadas para que condutas sejam tomadas e o quadro do paciente estabilizado. Como o paciente está em jejum, pode ocorrer queda na glicemia. Manter alarme da monitorização. Normalmente, o paciente grave é monitorizado com o estabelecimento dos parâmetros mínimos e máximos. O alarme pode ser sonoro, visual ou os dois. O barulho muitas vezes incomoda, mas não pode ser suspenso, por ser um alerta importante de alteração dos parâmetros vitais. Realizar higiene oral 3 vezes ao dia com solução antisséptica bucal. Realizar banho no leito 1 vez ao dia com sabonete líquido e em seguida passar hidratante corporal. Valorizar queixas álgicas e comunicar alterações. Realizar curativo oclusivo em catéter venoso central com soro fisiológico a 0,9%. Clorexidina em veículo alcoólico, ocluir com gás e micropor ou com filme transparente. O curativo deve ser realizado a fim de minimizar o risco de infecção e proteger o catéter de deslocamentos. Realizar limpeza com álcool a 70% em conectores do catéter venoso central antes da administração de medicamentos. A desinfecção com álcool a 70% diminui o risco de infecção na corrente sanguínea associada ao uso do catéter. Trocar equipos e conectores venosos a cada 72 horas. Os equipos e as buretas utilizados para a administração de medicamentos, bem como os conectores, devem ser trocados a cada 72 horas para diminuir o risco de infecção na corrente sanguínea. Manter decúbito a 30 graus e grades elevadas. O decúbito deve estar elevado a 30 graus, a fim de facilitar a respiração com as grades elevadas para evitar o risco de quedas. Observar e anotar aspecto e quantidade das eliminações vésico-intestinais. A evacuação deve ser observada nas primeiras 24 horas. Quantificar diurese rigorosamente. Instalar meias elásticas, retirar antes do banho e reinstalar depois. As meias elásticas previnem a ocorrência da trombose venosa profunda, principalmente em pacientes em repouso prolongado. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, se inscrevam no canal. Obrigada e até o próximo vídeo.